Como um cristão deve se posicionar no mundo hoje, dia 31 de julho de 2025? Estou aqui no meu momento de corrida matinal, né? Todos os dias, local, lugar, momento a qual eu silencio, fico tranquilo, tento ouvir uma palavra, um podcast, e Deus me incomodou para fazer esse vídeo, né? Então, ontem me aconteceu um fato muito incomum. Acabei comentando um vídeo na internet, no Instagram, sobre um post relacionado à política. Calma, que o vídeo não é sobre política. Só para você entender o que aconteceu. Não tenho costume de bater boca com ninguém sobre isso, até porque não acho que seja viável. Política e religião são coisas que não se discutem, né? Mas Deus me incomodou exatamente sobre isso. Fizeram um post sobre a situação política do Brasil hoje, e eu nem comentei diretamente ao post, comentei num comentário, que eu abri os comentários e tinha uma coisa muito inusitada, muito engraçada, e eu acabei comentando em cima daquilo ali, mas nada causando briga, nem coisas assim, não. Apenas uma opinião minha que eu dei. E veio uma outra pessoa depois, comentando em cima desse comentário que eu fiz, falando que eu não deveria me posicionar, porque essa pessoa provavelmente olhou meu perfil, né? Não sei se você sabe, mas eu sou personal trainer, né? Sou cristão e sou personal trainer. Trabalho com a área da atividade física, saúde, bem-estar. E a pessoa olhou meu perfil e falou que eu não deveria comentar, porque eu trabalho com público, e se ele fosse um aluno meu, ele, naquele momento, pararia de treinar comigo, exatamente por causa da minha opinião. Aí eu peguei, respondi essa pessoa, falei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que eu não sou nada relacionado a ficar discutindo política na internet, que eu fiz um comentário totalmente fora desse contexto. Porém, falei com ela sim, eu não tinha medo de expressar os meus princípios, valores, aquilo que eu achava, até porque nós devemos fazer isso, e por causa de nós não fazemos isso constantemente, é que o nosso país está como está e que as coisas acontecem como acontecem. E então, Deus me incomodou exatamente sobre isso. Porque enquanto nós queremos ficar escondidos, calados, vendo o circo pegar fogo, né? Vendo o nosso país do jeito que está, a imoralidade como está, a perversão como está, tudo errado, não só no país, na sociedade, no mundo. Enquanto nós nos calamos, as pessoas que fazem aquilo que o inimigo se agrada, estão a todo momento se impondo, ganhando espaço na sociedade. E é por isso que o mundo está como está, é por isso que o Brasil está como está. E então isso me incomodou. Deus me incomodou sobre isso e eu resolvi falar. Porque nós às vezes queremos não nos expor, né, para não perdermos. Porque às vezes tem alguém do nosso lado que não gosta da nossa opinião, né, que é de outro, que é direita, de esquerda, relacionada à política, e acaba, né, querendo se afastar da gente. A gente fica com esse medo. Vou mostrar para vocês rapidinho um lugar aqui, a qual eu vou parar para conversar com vocês, que é muito bonito, eu tenho muito costume de gravar nesse lugar. Esse é um lugar qual eu tenho o costume de vir, poder ficar às vezes em silêncio, ouvir Deus falar, às vezes gravar um vídeo ou outro também. Olha que lugar bonito. Aqui passa água, isso aqui tudo é uma correnteza. Porém hoje está bem seco, como vocês podem ver. E bem tranquilo, né? Mas vamos voltar ao assunto. E às vezes, enquanto nós temos esse pudor, esse medo de nos expor na internet, de falar o que a gente pensa, o que a gente acha, as pessoas que não têm os mesmos princípios e valores que o nosso estão dominando a sociedade. Estão impondo as suas opiniões, estão falando o que acham, o que querem falar, ensinando nossos filhos a se comportar como elas, implantando uma cultura, uns valores totalmente distorcidos na sociedade, e depois nós queremos que a nossa sociedade não seja como é, que as pessoas não sejam como são. Porém, tem culpa disso, tem culpa nossa nisso. E foi isso que Deus me incomodou no dia de ontem, né? No dia de hoje, na verdade, poder fazer esse vídeo para vocês. Porque a gente acha, às vezes, a gente confunde muito religião com o evangelho de Jesus, né? A gente tem muita mania de confundir. A gente quer respeitar as doutrinas da religião,
as regras impostas por denominações, e às vezes às vezes nós esquecemos o que realmente é o Evangelho de Cristo, né? E eu digo isso porque Jesus nunca foi imparcial. Jesus, quando nós pegamos para poder estudar a sua palavra, o ministério de Jesus, né, através do livro ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que Jesus a todo tempo dizia, queria implantar na sociedade, por onde ele passava, a sua palavra. E é exatamente isso que ele fez com os discípulos. Ele resgatou aquelas pessoas, discipulou elas, ensinou elas o que deveria fazer, como deveriam ser, né? Deu poder a elas que vem do alto, que é o Espírito Santo, e depois falou: agora vocês já estão treinados. Agora a missão de vocês é ir por todo mundo e fazer discípulos a todas as nações e toda criatura. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós achamos que o Evangelho, que a missão a qual Cristo nos deu é nos enchermos da sua presença, do seu poder, vivermos aquela vidinha nossa na nossa casa e deixar o mundo acabar. E é por isso que o mundo está como está. Porque os cristãos, as pessoas que creem em Jesus, não têm feito o que Jesus ensinou. Porque não é para nós ficarmos brigando na internet, não é para nós ficarmos batendo boca com as pessoas na rua. Muito pelo contrário. É apenas para nós não termos medo de expor a nossa opinião, sabe? Para nós implantarmos no nosso cerco, nas pessoas a quais vivemos, nas nossas páginas, quem nós somos de verdade, aquilo que nós acreditamos de verdade e como deve ser, como nós acreditamos de verdade. Porque se todas as pessoas que não creem em Jesus e que disseminam tudo que há de errado no mundo não têm um pingo de pudor, por que nós, que somos sal da terra e luz do mundo, temos esse pudor? Por que nós nos escondemos? Nós temos medo de quê? Vergonha de quê? Na própria palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos, sabe, em prol do Evangelho. E nós queremos falar que somos de Cristo, muitas das vezes, seguir um Evangelho, a qual a palavra já diz que nós seríamos perseguidos. Então é aquilo, eu acho que já não há mais tempo, sabe, para poder ficarmos escondidos. Já não há mais tempo para poder, eu vou viver minha vidinha aqui tranquila com Deus, no meu mundinho e deixar o mundo se acabar. Eu acho que é um tempo, tenho certeza que é um tempo de nós nos posicionarmos, de implantarmos no cerco a qual vivemos a nossa ideologia, nosso pensamento, a nossa forma de ser, que na verdade deve transmitir a palavra de Deus, né? O Evangelho de Jesus. E é aquilo, não devemos brigar. Quem não quer aceitar, tudo bem. A palavra fala que não somos nós que convencemos, mas sim o Espírito Santo. Nós devemos fazer apenas a nossa parte, que é pregar o Evangelho. A missão do Espírito Santo é do Espírito Santo de Deus. Ele vai convencer quando for a hora, no momento que for para convencer. Porém, as pessoas que vivem conosco, que se relacionam com a gente, devem saber quem somos, o que acreditamos e por que acreditamos. Porque nós seremos cobrados, né? A palavra fala que no grande dia, no juízo, nós seremos cobrados pelas obras que nós fizemos ou não. E eu acredito que é por isso que a palavra fala que muitos ficarão de fora e vão falar: Senhor, mas eu falei no seu nome, mas eu caminhei com o Senhor. Exatamente por isso. Porque muitos estão se escondendo, e isso é começar por mim, tá? Não estou julgando ninguém, começar por mim. Muitas vezes eu me privei de me expor, eu me privei de falar para o outro com vergonha, com medo do que as pessoas iam achar, com medo de perder alunos, mas é aquilo, não há mais tempo para poder ficarmos nessa vidinha somente nós. O Evangelho de Jesus nunca foi sobre nós, é sobre o outro. A palavra fala, Jesus, quando perguntado qual era o maior mandamento, ele disse que era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar o seu irmão como a ti mesmo. E a principal missão de um cristão é ir e pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Então devemos saber sim que vamos ser, às vezes, hostilizados, às vezes vamos ser taxados como bobos, não importa. Nós devemos pregar. O que as pessoas vão achar, o que vai acontecer, isso não é papel nosso. Nós devemos fazer a nossa parte, deixar
com Deus o papel e a parte de Deus, tá? Então não é para você ficar na internet batendo boca com as pessoas, não é para você ficar comentando em post, discutindo, porque não deve se discutir. Você deve apenas se posicionar no momento que você deve se posicionar. A partir do momento que as pessoas te derem espaço para você poder expressar a sua opinião, você deve falar quem você é, quem você acredita, no que acredita e por que acredita, sabe? Não deve ficar com medo de se expor, com medo de perder, igual eu, perder aluno. Irmão, vamos ser realistas. Olha como o mundo está. Eu não tenho que me importar com alunos e quando eu estiver fazendo a parte que Deus mandou fazer, eu tenho certeza que o pão nunca vai faltar, que o alimento nunca vai faltar, que nunca vai faltar nada, porque o Senhor vai suprir, sabe? Mas nós temos que decidir em qual lado nós estamos. Se nós vamos ficar escondidos ou se nós vamos falar quem nós somos. A palavra fala que ou você é frio ou você é quente. O morno, Deus vomita. Em cima do muro já é do inimigo. Então, a partir de hoje, eu acho que o Brasil está passando por um momento delicado, o país, o mundo está passando por um momento muito delicado, ao qual nós, filhos de Deus, temos que nos posicionar e expressarmos quem nós somos e da onde vem a nossa salvação, quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Então eu espero que essa palavra tenha falado muito no seu coração no dia de hoje. Eu espero que você, a partir de hoje, se posicione, né? Assim como eu disse, não é para brigar, para discutir com ninguém, apenas quando precisar expor sua opinião, quem você é. Não se esconder. Todos precisam saber quem você é filho, em que você acredita e para onde você acredita que você vai. Porque o mundo está precisando e tem muitas pessoas ao nosso lado precisando apenas de uma palavra. Às vezes uma palavra vai transformar uma vida e você, às vezes, por se negar disso, está negando a salvação a uma pessoa. Então eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Curta, compartilhe, manda para uma pessoa que você ama para que eu possa ouvir também essa mensagem. Eu tenho certeza que foi Deus que me deu essa palavra para falar com vocês hoje. Eu espero que você se inscreva no canal, porque vou tentar fazer mais vídeos. E no short nós estamos muito ativos, vamos tentar aperfeiçoar mais, trazer mais vídeos como esse, ok? Então se inscreva no canal e fique com Deus.